Bem-vindos ao painel sobre destino de resíduos e pós-consumo no varejo e nos serviços, pela perspectiva da engenharia ambiental, do direito e dos negócios. Promete. Esse painel faz parte da programação do projeto Vamos às Compras com Responsabilidade Social da Universidade de Salvador, Unifacs, em sua 5ª edição, mais uma vez alocado no curso de Gestão Comercial. Importante destacar que, dentro da evolução natural do projeto, ele está sendo rebatizado para Varejo Responsável, com uma interrogação importante. O projeto que vai passar a se chamar Varejo Responsável estimula a prática do conteúdo de sala de aulas com o propósito de intervir diretamente, sensibilizar e modificar a percepção dos comerciantes, consumidores e a comunidade geral sobre as práticas comerciais de forma socialmente responsável. E a cada semestre aborda um tema importante. Lembra que a gente já falou de acessibilidade, já falamos de consumismo, temas sempre muito interessantes e sempre muito bem mediados. E com palestrantes também fantásticos. Falamos de inovação também, né? Sugiro que vocês curtam nas redes sociais do projeto. Vocês vão achar ele nas redes sociais com o nome Varejo Responsável e também com o nome Vamos às Compras. Nas redes sociais nós estamos presentes no Facebook, no YouTube e no Instagram. Para ter mais informações, vocês encontram lá também vídeos, fotos destes e de outros eventos do projeto. Como estamos em transição, né, como eu falei, podem procurar nos 2 nomes nas redes. Eu sou Luciana Buch, atendendo com muito orgulho e muito prazer o convite de professora Fabiana para fazer a abertura como mestre de cerimônias. A gente veio com parceria com o Shopping Unifacs, que esse semestre não está acontecendo, mas volta a acontecer em breve. E fui convidada para fazer a abertura, né? Estou aqui mantendo o meu posto para que ninguém o tome de mim. Vamos falar um pouquinho sobre a programação do painel hoje. A primeira parte do painel, as convidadas serão apresentadas. Na segunda parte, depois da contextualização do tema, vai ser feita uma mesma pergunta direcionada para todas as 3 convidadas. Na terceira parte, teremos perguntas específicas para cada convidada na sua área de especialização. E na 4ª parte, serão abertas as perguntas para a participação de vocês. Vocês têm aí em pé, nas laterais, a equipe de apoio que está devidamente identificada com as camisas, para quem vocês podem ir direcionando as perguntas. Elas receberão e serão encaminhadas à mesa. E, na sequência, teremos o encerramento do projeto. Quem mediará o painel será o nosso William Vac, né? Professora Fabiana Aragão, que é a idealizadora do projeto. Tem um currículo enorme. Ela é professora universitária daqui da Unifacs, consultora atuante nas áreas de recursos humanos, marketing, comunicação, empreendedorismo e educação acadêmica e corporativa, publicitária, mestre em administração estratégica pela Unifacs, com intercâmbio acadêmico na França, especialista em potenciais de imagem, fotografia, cinema, vídeo e hipermídias nas ciências humanas pela UFBA, e é idealizadora desse projeto. Eu convidaria a professora Fabiana agora para fazer a apresentação das nossas painelistas. Boa noite, obrigada, Luciana. Boa noite às panelistas aqui presentes, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Boa noite a vocês que estão aqui presentes. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e também dos professores que estão aqui. Leboreiro, Gandarella, Lívia, Paulo. Faltou alguém, gente? Se sinalize se faltou. Acho que eu falei os professores que estão presentes. Na verdade, estão aqui. Não, acho que eu falei todos, sim. É o medo... E Luciana... Não, Luciana, eu comecei lhe agradecendo. Bom, gente, vamos então contextualizar para a gente até entender o porquê desse evento, tá? Saúde, qualidade de vida, sustentabilidade, ele ganhou uma grande destaque no mundo dos negócios, porque
simplesmente todo mundo, seja ele varejista, consumidor, industrial, de qualquer idade, de qualquer sexo, sempre está agora se preocupando com qualidade de vida em termos de saúde da humanidade e também do meio ambiente. Então, assim, se a gente está falando disso, significa que as pessoas estão consumindo marcas e construindo empreendimentos que estão mais preocupados com essa temática. E a gente vai entender o porquê até das pessoas estarem mais preocupadas. Vocês, individualmente, já estão preocupados. E o mundo está carente dessa preocupação. Então, uma pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: quanto de lixo eu gero, você gera, todas as pessoas geram, os empreendimentos geram, e o que é que essa conta está sendo levada para a humanidade? É uma conta muito alta em termos do custo desse acesso está trazendo para a gente. Então, assim, o debate que a gente vai fazer aqui agora é muito importante justamente por isso. A conta que a gente paga por esse desperdício está sendo muito alta em todos os sentidos, e a gente vai entender alguns desses sentidos aqui. Então, gente, tudo que é demais é sobra, grande parte desse excesso é lixo. E a gente, até o termo lixo, a gente vai até ver que o pessoal trata do termo lixo como resíduo. Eu só estou chamando de lixo porque é o que a gente conhece. Mas resíduo é como a gente deve tratar e deve saber como a gente gerenciar como parte até da nossa própria sobrevivência. Então, é um tema muito importante que precisa do diálogo. E, por isso mesmo, eu dou as boas-vindas para vocês para esse painel sobre o destino dos resíduos e o pós-consumo no varejo e nos serviços. Ele é muito importante para a gente aqui. E, justamente por ser importante, a gente tem hoje aqui convidadas que são profissionais ligadas ao tema e que vão tratar do assunto com a gente, de uma maneira descontraída, gente. Apesar do cenário ele parecer um pouco imponente, aqui a gente tem uma função de conversar, dialogar mesmo. É muito importante que a gente se aproxime, porque esse tema precisa de diálogo. A gente está defasado e a gente precisa realmente se inteirar mais sobre isso, por cidadania, por empreendedorismo, por todos os motivos que a gente vai ver aqui adiante. Então, assim, inicialmente eu gostaria de chamar Márcia Carramenha. Ela vai estar aqui com a gente. Ela é arquiteta, mestre em Engenharia Ambiental Urbana pela UFBA. Ela ministra aula no MBA de Desenvolvimento Gerencial Avançado, com ênfase em Gestão de Serviços de Saúde. Ela atuou como professora e colaboradora do curso de especialização de Arquitetura e de Sistemas de Saúde. Ela é avaliadora da acreditação IQC-ONA. Ela vai explicar depois o que é o ONA. É importante que vocês saibam o que é. E ela é diretora da Ambiente Urbano Consultoria. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Também, gente, eu vou chamar a Érica Rushi. Ela é mestre em Direito Econômico, com ênfase em Direito Ambiental, pela UFBA, pós-graduada em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é professora de pós-graduação, membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem de Advogados do Brasil, Seção Bahia, da Federação de Indústrias da Bahia, da FIEB, da Câmara Brasileira de Indústria de Construção, membro do Conselho Técnico de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ela foi especialista visitante do curso de Direito Ambiental na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e cursou International Environment Law em Nova York. Então, gente, trata-se de uma panelista internacional, hein? Pois é. Bom, gente, e por último, mas não menos importante, outra pessoa muito, muito destacada também na área. A gente está aqui muito bem servido de convidados, viu, gente? Agora eu vou chamar Cristina Maria da Caque Fernandes Machos. O nome é tão grande quanto o currículo, viu, gente? Ela é administradora, ela tem mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade de Salvador. Ela é professora do mestrado em Planejamento Ambiental. Ela tem grande experiência
na área de planejamento urbano e regional, atua principalmente nos temas, porque ela é pesquisadora também. Ela pesquisa sobre resíduos sólidos, gestão ambiental, marketing, planos municipais de saneamento básico, regulação, saneamento ambiental, avaliação de políticas e empreendedorismo social. Gente, tá bom demais, né? Obrigada, gente. É um prazer muito grande estar aqui. Eu vou tomar a mesa, que eu vou sentar agora também, e a gente vai começar. Conforme a Luciana já tinha falado, o primeiro bloco eu vou direcionar uma pergunta, uma mesma pergunta para elas, e aí depois a gente vai estar mesclando perguntas que uma, duas vão responder. A gente vai fazer isso de uma maneira bem tranquila, porque vai ser uma conversa, um diálogo também, e depois vocês vão fazer as perguntas, tá certo? Então, gente, vamos começar. Eu vou aqui fazer a primeira pergunta. Primeiro, gente, por que a gestão de resíduos é importante para o varejo responsável? Essa é uma pergunta que vocês querem saber, até para justificar porque vocês vieram. É bom saber que essa plateia aqui está mesclada de vários estudantes, não apenas pela cidadania, mas pelas áreas de interesse que, de formas diferentes, elas atendem. Então, tem curso de gastronomia aqui, tem curso de gestão comercial, administração, logística. Então, cada um a sua área, mesmo os que eu não comentei aqui agora, todos têm a importância de saber sobre a gestão de resíduo. Então, gente, a primeira pergunta que eu vou fazer é exatamente o porquê, que eu já falei aqui, né? Porque a gestão de resíduo é importante para o varejo responsável, e também porque deve ser uma preocupação de todos e não apenas dos empreendedores e gestores públicos. Então, a gente vai começar aqui nessa ordem e depois a gente forma outro bloco. Boa noite a todos. Fabiana, Luciana, Érica, Cristina. É um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar com vocês essa discussão a respeito de resíduos. E vocês vão ver que quando acabar esse painel vai ficar todo mundo meio mexido com as coisas que vão ser ditas aqui, porque a gente termina tendo, na verdade, um choque de realidade. Quando a gente para pensar que em nenhuma fase do desenvolvimento humano se gerou tanto resíduo e de origens tão diversas como atualmente, resultado das atividades diárias da nossa vida em sociedade, trazendo como consequência um descarte que pode dar impacto na saúde da população ou na própria condição do ambiente, a gente para pensar o que a gente está fazendo do nosso dia a dia. Nós adotamos um modelo consumista como paradigma da nossa sociedade, e nesse consumo a gente não pensa que tudo que é consumido, além da nossa necessidade básica, está atendendo a uma expectativa ou a um desejo passageiro. E isso daí demanda uma série de produtos que, para serem fabricados, construídos, eles precisam de que sejam utilizados e extraídos recursos naturais, água, energia, que, no andar da carruagem, com a quantidade de demandas e necessidades que nós estamos buscando, não dá para o planeta ter a capacidade de reposição com a velocidade que esses recursos estão sendo extraídos. E quanto mais a gente consome, mais a gente gera resíduo. E aí, o que a gente vai fazer com esse resultado na hora de depor no ambiente, né? de dispor isso no ambiente? Então, cabe muito para a gente pensar essa questão dessa distribuição, né? Porque os benefícios desse consumo é para poucos, mas o custo da disposição final é distribuído para a coletividade. Então, é um ponto para se pensar. Boa noite a todos. Primeiro, agradeço a todos vocês que estão dedicando aí uma boa parte da noite de vocês para bater esse papo aqui bem gostoso. Fabiana, pelo convite, a Unifax, Luciana, Márcia e Cristina, por compartilhar aqui esse momento, esse delicioso bate-papo. Veja bem, varejo sustentável, né? Responsável, que é o tema aqui que a gente se propõe a falar hoje. Quando se fala em gestão de resíduos, há muito tempo a gestão de resíduos não é mais uma opção, e sim uma obrigação.
Não porque surgiu uma lei em 2010 que construiu um plano nacional de resíduos sólidos, mas ela já é uma obrigação já há muito tempo pela necessidade que a gente tem de depositar o que a gente gera. E assim, eu não sei se foi por acaso, mas eu percebi, estudando, me preparando para esse bate-papo aqui de hoje, que o varejo realmente é um dos principais pontos de importância em termos de resíduos. Pelo seguinte, na minha opinião, é quando liga a cadeia produtiva para o consumo final. E é quando se perde um pouco o controle desse resíduo. Porque antes do varejo, nós estamos com a cadeia produtiva, a produção de alguma mercadoria. Até então, lidamos com indústrias que produzem o material e que têm normalmente essa gestão de resíduos, ele já tem essa gestão de resíduos, e estamos lidando com uma indústria, 2 indústrias, um menor número de pessoas que estão lidando com esse produto. Do varejo em diante, isso vai para todo mundo. Todo mundo vai no mercado aqui e compra alguma coisa. Então, é quando se perde o controle dessa gestão de resíduos. Então, quando a gente fala da importância da gestão de resíduos para o varejo, eu vejo, primeiro, da importância da gestão interna, de que o varejo tem que fazer uma gestão interna dos seus resíduos, porque gera muito resíduo. Segundo, o poder que o varejo, que a atividade de varejo tem de exigir mercadorias que venham com a cadeia produtiva com gestão de resíduo, porque ele tem um poder de compra, tem um poder de barganha. Então, se ele chega para a indústria e diz, não compro o seu produto porque eu acho que a embalagem que você está usando é ineficaz ou é demais, está em excesso, ele não compra. Se eles não compram, a indústria não vende. Então, ele tem um poder muito grande de dizer o que vai receber e o que não vai receber para colocar à disposição de nós, consumidores. E também o poder seguinte, que é o de influenciar nós, consumidores, a comprarmos produtos que tenham uma gestão de resíduo. Então, assim, eu vejo a importância do varejo. Eu, na verdade, confesso que eu não tinha me dado conta disso, porque ela é a principal ligação entre cadeia produtiva e consumo final. Então, realmente, o varejo, a gestão de resíduos é extremamente importante para o varejo. A outra pergunta que você me fez é se ela não preocupa, por que tem que ser preocupação de todos? Na verdade, existe uma legislação, a Constituição Federal, ela já sinaliza isso, que a gestão ambiental ela é um dever de todos, até porque se todos nós contribuímos para poluir ou para impactar o meio ambiente, somos nós todos que temos que evitar, minimizar, reduzir esse impacto. Então, não diferente acontece na gestão de resíduos, em que nós somos os consumidores desses resíduos. Então, nós, particular, privados, o poder público, a indústria, as empresas, todos nós estamos juntos nesse propósito de gerenciar esse resíduo. Então, se uma parte dessa cadeia só fizer seu papel, nada vai adiantar. Porque se a indústria fizer a gestão de resíduo, mas quando chegar em nós, consumidores, a gente não dar sequência a essa gestão, não vai dar resultado. Então, a importância realmente é de todas, não só porque a lei prevê, porque passa a ser uma obrigação, mas quantas leis existem que, na prática, elas não são aplicadas de forma efetiva. Então, não basta a lei prever, precisa a gente pôr em prática o que está previsto na lei. Então, a importância ela é evidente e de que todos devem participar desse processo também, ela é muito evidente. E acho que é isso que eu deixo de contribuição nesse momento. Isso, obrigada. A Cristina agora vai falar também para a gente. Nós podemos compartilhar aqui, mesmo porque o sentido é esse, é compartilhamento, é não geração, e vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigado mesmo. Estou voltando a uma instituição em que eu fiz o meu mestrado com todo prazer aqui e que tenho boas lembranças dessa época, E agradecer também aqui a Fabiana pelo convite, a Luciana que aqui nos introduziu, e a Érica e a Márcia aqui como companheiras de bate-papo. E eu não vou repetir, gente, vou até sair do meu script, viu, Fabiana? Porque o que acontece é que as colegas já falaram, vamos dizer assim, algo mais amplo. Talvez eu ache que a gente precisa um pouco aqui, talvez, se vocês me permitem, é a gente buscar o conceito, porque professor não perde aquela oportunidade, Então, quando a gente fala aqui em gestão de resíduos, e que falaram tão bem dessa coisa da gente do consumo, etc., mas se a gente for olhar o conceito da gestão, a gente vai olhar que gestão de resíduos nada mais nada menos do que o planejamento das ações, tá certo? Organização e a direção dessas ações
e, finalmente, a fiscalização ou controle. E isso a lei, como disse Érica aqui, está muito clara em dizer quais são as etapas de gestão dos resíduos. São as etapas de manejo. Tá? Então, o que é etapa de manejo? Começa tudo pela nossa consciência, que Márcia falou lá. Não vamos gerar resíduos. Isso está na lei. Isso, a lei nos orienta, nos norteia. Mas precisa o quê? A gente ter consciência. Então, começa tudo pela não geração. Depois a gente vai fazer o quê? A segregação na nossa casa ou na organização que a gente trabalhe, tá certo? Depois de segregar, a gente vai acondicionar. Depois de acondicionar, vai haver a coleta. E todas essas etapas vem o transporte, o tratamento e, finalmente, a destinação adequada para esses resíduos. Então, isso é gestão de resíduos. Cada etapazinha dessa, que é bem importante, a gente pode... E por que isso no varejo é importante? A gente vai conversar aqui, e como eu sou professora de marketing, não vou abrir agora, viu, Fabiana? Tudo, porque senão fica sem graça no final, tá bom? Com certeza. A gente ainda tem aqui, não vai dar tempo de vocês encherem a paciência, porque temos uma noite bem agradável e bem objetiva também, que vai nos ajudar esse conceito que é muito importante. E aí foi bacana, porque a Cristina já se introduziu e começou a introduzir o conceito, e é até legal a gente saber que tem um processo de planejamento, e aí, dando já continuidade, entrando no próximo bloco, a gente vai entender um pouco o que é exatamente o resíduo. Depois a gente vai ver com a Érica um pouco mais do conceito da lei que ela já levantou, mas aí ela vai aprofundar para a gente saber um pouco que lei é essa. E depois a Cristina vai falar com a gente o que é logística reversa, que é uma coisa que eu sei que muitos de vocês querem saber, porque faz parte da rotina da gente. Então, dando aqui a continuidade, a gente vai ver aqui o resíduo com Márcia, e depois a lei, e depois a logística reversa. A definição de resíduo tem agora bem clara na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas eu gosto mais da definição da ABNT, que diz que é um material ou resto de material que está desprovido de valor pelo seu possuidor ou detentor. E aí a gente começa a pensar o seguinte: nós somos 5.670 municípios no Brasil. Cada pessoa gera, como em resposta até uma pergunta que a Fabiana tinha iniciado na abertura do painel, cada pessoa gera, segundo dados do IBGE, em torno de 1,06 quilos por dia de resíduo. Gente, pense aí que nós somos 206 milhões de brasileiros. Significa que nós estamos gerando 218 mil toneladas de resíduos para ficarem sendo beneficiados diariamente por cada um desses municípios. Agora, vocês pensem que 1.600 municípios têm menos de 10 mil habitantes. Como que uma lei que está sendo definida para ter sido implementada até 2014 vai conseguir penetrar a ponto de fazer com que todos esses locais estejam sendo atendidos? E cada vez que a gente não dá um descarte apropriado, significa que a gente está expondo milhares de famílias brasileiras que dependem do resíduo para a sua sobrevivência. São crianças que estão disputando com animais o necessário para que eles possam viver longe de escola, longe de lazer, e em condições subhumanas. Esse negócio está tenso aqui. Em condições subhumanas. E é parte de cada um tentar reverter isso. Como a Cristina tinha comentado, a gente, quando vai ver a questão do resíduo, tem que olhar na parte do início do resíduo. Como é que você vai poder fazer para minimizar essa geração? Reduzir essa questão do consumo, já buscando materiais duráveis, coisas reutilizáveis, descartar menos. E fica aqui passada essa minha colaboração. Fabiana pediu para eu falar um pouco sobre a lei. Nós temos uma lei, na verdade, como eu disse, gestão de resíduo não é opção, é obrigação. E, na verdade, não veio de 2010, não. A gente tem uma lei, a primeira lei de política nacional de meio ambiente, de resíduos sólidos, ela é de 2010.
Mas isso não quer dizer que antes a gente não tinha a obrigação de gerenciar esse resíduo. A obrigação já existia através de várias leis, né, que mencionavam essa obrigação. Muitas empresas, indústrias já fazem essa gestão, principalmente quando a atividade já era com impacto muito grande. Mas com essa lei consolida a necessidade de que não só a atividade privada ela se prepare para isso, como também o poder público se prepare para isso, para fazer a sua gestão do resíduo sólido, dos resíduos em geral. Nessa lei, na verdade, é uma lei que traz diretrizes, traz seus princípios, diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, ou não sai do meio ambiente, de resíduos sólidos, e traz também algumas novidades. A novidade que todo mundo ouve falar, que sai na mídia, televisão o tempo todo, é dos lixões, né? Que com essa lei ficou que já era. Na verdade, lixão nunca foi autorizado, nunca foi legal. Mas precisou dessa lei para lembrar as pessoas que lixão não é legal. E com essa lei, né, concedeu-se um prazo para que acabassem todos os lixões. Isso, como se sabe, quem vê em jornal e televisão, não aconteceu. O prazo era 2014, mas isso não aconteceu. Está tramitando uma prorrogação desse prazo, que foi aprovado pelo Senado para 2018, 20, 21, dependendo do tamanho do município, e sabe-se lá Deus, voltou para a Câmara dos Deputados para poder concluir a votação. Então, não se sabe exatamente qual o prazo que será prorrogado. Mas o de fato é que lixão, na verdade, nunca foi legal. E lixão, o que é? Na verdade, é um aterro ilegal. É um espaço que não tem nenhuma gestão, não tem nenhuma regularidade, que se joga o lixo sem qualquer tipo de planejamento, né? Como a Cristina falou. Então, assim, essa lei, ela surgiu, ela previu esse prazo, né, dando limite para se acabar com os lixões. Isso não aconteceu ainda e, realmente, o lixão é um enorme risco para a saúde, para a coletividade, né, riscos inimagináveis. Além dessa previsão importante que a lei trouxe, ela definiu como os planos elas devem ser feitos. Então, cada município, cada ente do poder público tem que fazer o seu plano de gestão de resíduos. E, lógico, que ele faz o plano, mas não é ele sozinho que executa o plano, porque nós, né, residentes que vivemos sobre a comarca de poder público, devemos pôr em prática também esse plano. Essa lei, que é a Lei de Política de Resíduos Sólidos, ela também traz uma novidade com relação à responsabilidade compartilhada, o que remonta àquela ideia que a gente falou um pouco antes, de que não é responsabilidade apenas do poder público, nem apenas da iniciativa privada, da indústria, e sim também de todos nós. Em termos de resíduos, isso é básico, né? Então, assim, se a gente não fizer nosso dever de casa, é aquela questão de agir localmente. Se a gente não faz a nossa gestão, nosso pequeno negócio, nosso grande negócio, ou dentro de casa, se a gente não faz a separação, o descarte, aproveitamento, dificilmente o poder público, por mais preparado que ele estivesse, por melhor recurso que ele tivesse, conseguirá dar seguimento a uma boa gestão. Então, a participação de todos, ela vem dessa necessidade. Na verdade, como nós geramos, nós temos que eliminar essa situação desde o início. Agora, lógico que a lei ela não é suficiente para resolver o problema. Então, assim, quem nunca viu aquela mensagem popular, essa lei não pegou, né? A lei do cinto, quando antigamente não pegou, essa lei não pegou. Então, de fato, se é uma lei isolada, vira papel, né? Então, se não for criada uma lei com instrumentos ao seu redor para pôr em prática aquilo que se prevê na lei, ela não vai pegar. Então, o que nós temos hoje ainda, infelizmente, é uma lei que ainda não pegou completamente, né? Falando pegando com várias aspas. Por quê? Porque os instrumentos ao redor da lei não estão ainda bem implementados. Então, precisa de processo de conscientização. Então, pode ser que todos nós sentados aqui queiramos participar desse processo, mas nós sabemos como participar. Então, por exemplo, você me falou uma coisa, a gente veio bater papo aqui ontem, quebrar gelo, como disse a Fabiana, e aí ela me disse uma coisa que eu não tinha pensado, né? Existe, na separação dos resíduos, existe papel, vários tipos. Realmente, para o cidadão comum, às vezes é difícil compreender aquela separação, está lembrando a cor, coloca... Ela disse o seguinte, devia ter as duas separações, seco e molhado, né? Então, assim, úmido, desculpe, você corrigiu isso ontem, seco e úmido. E, assim, então a gente tem que fazer, na verdade, um processo de conscientização e transformar isso em uma linguagem simples, para que todo mundo, da pessoa mais simples, mais afortunada, tenha condições de contribuir com esse processo.
Aí vem um processo de conscientização, de educação, de instrumentos de pôr em prática. Tá bom, eu separo. E aí, eu faço o quê? Eu tenho que ser instrumentos, aonde eu vou acessar isso, de informação para saber aonde eu vou depositar isso. Então, assim, na verdade, a lei ela existe desde 2010, a federal, a estadual aqui na Bahia, 2014, mas ela ainda falta muito para pegar, porque os instrumentos que precisam ser contribuir com esse processo, eles ainda estão muito a desejar. Mas a gente vai falar mais um pouco, como disse Cristiano, não podemos falar tudo para poder segurar vocês aqui, para vocês não abandonarem a gente. Antes de eu falar da logística reversa, ficar no último lugar, viu, gente, não é bom não. Ainda mais com as duas aí, estão falando tudo da minha fala, Fabiana. Não, quero trocar de lugar aí. Então tá, vamos lá. Então, aqui você pode, se for o vou caso, já falar, levantar minha mão. Deixar não a coisa tá mais dando levinha certo aqui. isso, eu ficar aqui no final do tubo, não. Mas você é a primeira depois. Bom, mas então, brincadeiras à parte, gente, eu vou só pegar duas falas das colegas para que a gente veja como tudo está conectado. Márcia disse da resolução CONAMA, do que ela conceituou os resíduos, né? Então, que o CONAMA diz que é algo sem valor, né? Aí vem Érica e fala sobre a nossa política nacional de resíduos sólidos, que 20 anos, professor, 20 anos, ela foi discutida. Não se chegava. Mas o que aconteceu? Essa lei disse, resíduos é valoroso. Não é isso, Érica, que sabe mais de lei do que eu? Então, enquanto antes a gente olhava que resíduos não tinha valor porque veio a BNT dizendo isso, não é? Vem o que a lei dizendo, não, catadores, né, de material reciclado são valorosos. O resíduo, né, lixo, tem valor. Então, veja só como a lei ela vem, né, entrando num processo em que nós começamos por a gente a modificar. Quantos aqui fazem segregação em casa? Por favor, levante a mão. Eu faço. É um bolo, tá? Mas a gente faz segregação em casa. Quantos de nós sabe para onde vai esses resíduos segregados? Eu não sei. Apesar de toda hora procurar saber. Porque isso que Márcia fala, essa intermitência, né? Essa falta de infraestrutura que nós não temos aqui na nossa cidade, tá? E que isso prejudica o quê? A logística reversa, que é o que você pediu para eu falar, e não vou ficar falando 2 horas aqui, porque eu sei que a gente tem tempo, né? Então, vou entrar nisso na logística reversa, que é justamente esse material que a gente segrega dentro de casa e que vai entrar como o quê? Matéria-prima em um processo de produção. Então, o que era lixo passa a ser matéria-prima, dentro de um processo produtivo. Está claro? Precisa falar mais? Alguma dúvida de alguém? Pode. Então, pode ser no processo produtivo daquele produto, como pode ser de outros processos produtivos de outros produtos. Então, isso é logística reversa. E a lei, como disse Érica, diz que é um instrumento econômico e social. Não vamos aqui filosofar. Mas a gente já sabe por que o social. Por que o social? Porque ele tem valor. Os resíduos têm valor. E quando a gente começar a entender isso, gente, né, o valor do resíduo e a minha atuação cívica como cidadã, tá, a gente vai começar a ter um entendimento maior e dizer, tá, não sei para onde vai, mas a minha parte eu faço, porque a logística reversa necessita disso, tá? Então, só fechando isso, a logística reversa é um processo e um conceito em construção, porque ela precisa de atitudes de um país. A logística reversa, a implementação dela na França é uma, e o conceito lá é muito mais forte. No nosso país, é outra. Porque a gente ainda está acostumado a jogar resto de madeira, resto de produtos de jardinagem, na pracinha que a gente tem aqui,
aqui a dos eucaliptos, onde todo mundo anda e que vê que tem um PEV lá, que é um equipamento público de entrega voluntária, e todo mundo jogando no meio da praça, junto daquilo ali. Então, o que é isso? O poder público colocou, como ela disse, tá? A indústria até tem necessidade disso para a matéria-prima, e cabe o quê? Essa atuação cívica, né? Uma atuação cívica. Logística reversa, ela diz que é instrumento social e econômico. Então, é para a gente pensar um pouquinho nisso. Isso aqui, gente, a gente vai até começar a ficar mais informal, porque, por exemplo, Márcia tem um adendo, quer falar, como o Paulo Quadros também falou, Érica pode ser que queira complementar também, e as perguntas, a partir de agora, vão ser feitas e uma, duas respondem, porque a gente quer que seja um diálogo, que seja leve mesmo. Então, aqui a gente vai começar esse diálogo, aí desse diálogo, a gente vai chegar em vocês, calma aí. Então, deixa eu falar também. Peraí. Aí, vamos. É por isso que a gente tem que estar ordenada, viu? Só para complementar, então, já que a gente informalizou tudo, acabou com o nosso script, eu vou falar sobre o produto pós-consumo, porque eu acho que está juntinho, e ele é importante se falar junto da logística reversa, Fabiana, porque ele tem uma diferenciação, que é uma pergunta lá na frente. A gente já não bagunçou aqui, já? Ou não? Não totalmente, então, né? Então não eu vou assim entrar também, no né? outro tema. Peraí, só um minutinho. É só para poder fazer uma complementação. Quando eu falei que eu gostava da definição da BNT, é apenas porque é uma definição mais curta, que conceitua o resíduo como estando fora do início daquele processo. Nada impede dele ser o início de outro processo. Só para não ficar parecendo que não, a BNT considera resíduo como lixo. Não é isso. É que ele está sendo descartado dentro daquele processo inicial. E o que a Érica tinha comentado a respeito do que nós falamos ontem, é apenas uma dica para todos vocês que se manifestaram como já fazendo a coleta e incentivar os outros também a fazer. Eu morava numa casa que tinha uma área de serviço enorme. Mudei para Macaé, onde tem uma área de serviço de exatamente 1,5 metro quadrados, um apartamento. E eu fazia já a coleta seletiva aqui em Salvador e fiz o mesmo lá. Como? Coleta não, segregação. A coleta é a segunda fase. A primeira tem que ser no local e na origem onde acontece. Então, vocês colocando um latão e todas as vezes que utilizar qualquer tipo de material, leite, iogurte, refrigerante e tal, deu uma lavadinha, jogou ali dentro, pode guardar, gente, uma semana. Não tem cheiro, não traz rato, nem mosca, nem nada. Se vocês forem observar, a quantidade de lixo, de resíduo gerado na sua casa, que realmente é lixo, é apenas o de varrição, o lixo da cozinha, porque a gente não faz compostagem, e a questão de papel higiênico dentro de banheiro. O restante, isso daí representa 20% do que vocês têm. Significa que os outros 80% estão impactando os aterros sanitários. Então, essa consciência que a gente vai ter que ter na hora que a gente vai consumir cada coisa, né? Então, só para fazer um complemento. Eu estou falando de dar um pouco de ordem por causa do tempo de fala, para todo mundo falar, e aí, querendo ou não, só por isso. Eu vou falar só rapidamente, complementando o que a Cristina falou. Na verdade, existe, você deve ter ouvido falar, Cristina, hoje se fala em simbiose industrial, que é o que, na verdade? Você planejar polos industriais em que o resíduo de uma indústria é matéria-prima de outra, então elas são alocadas conjuntamente. Então, eu coloco a indústria aqui, que gera tal resíduo, que é matéria-prima da próxima indústria, que gera tal resíduo, que é matéria-prima da próxima indústria. Então, isso é simbiose industrial e lixo é riqueza. Então, em vez daquela indústria comprar não sei aonde, usar transporte da indústria de outro local, vai do lado, pega o resíduo de outro e usa como matéria-prima. Então, isso é uma das ideias mais fantásticas que existe, essa simbiose industrial, você reaproveitar o resíduo completamente. Tem o seu. Gente, essa parte de conceituação ela era importante porque, assim, vai esquentar a parte depois que nos interessa também, que é empreendedorismo e inovação, e a gente vai falar sobre isso. Então, por exemplo, trazendo até a questão do dia a dia, que é também de tratamento de resíduo. Como é que na construção, as instalações físicas, elas podem antecipar e ajudar nessa redução da geração de resíduos, porque foi muito falado aqui por todas vocês que, na verdade, é muito importante que a gente deixe de gerar o resíduo, porque a gente tem um cuidado para não gerá-lo.
Então, se a gente tem essa antecipação, a gente pode começar a se preocupar, por exemplo, com as instalações físicas. Como é que as instalações físicas podem nos ajudar digamos assim, a gerar menos resíduo? Gostei da correção antes de falar, hein? Nós estávamos discutindo antes, porque às vezes se fala erroneamente de produção de resíduo. O resíduo não é produzido por ninguém, ele é gerado como resultado da cadeia produtiva. Então, assim, é interessante a gente estar bem com esse conceito, né, internalizado. Nas instalações físicas, uma forma que a gente tem para ajudar a cuidar, não dá para simplesmente antecipar tanto, mas uma vez gerado, que já é uma solução de fim de tubo, é você saber deixar apropriadamente locais e áreas para este manejo. Então, se você tem, por exemplo, um local, vou dar um exemplo na própria instituição de saúde, tem uma bancada que está lá toda de trabalho, não tem um espaço para colocar um contenedor, que é uma lixeira, né? Um contenedor, o que é que vai acontecer? Resíduos que poderiam ser utilizados para serem reciclados, terminam indo parar em vasilhames que são destinados para perfuro cortantes, que custa caro para ser retirado da instalação. Resíduos que você na própria parte da construção civil, aliás, a construção civil é o que mais impacta o meio ambiente, porque agride de todas as formas, né? Na hora que está na fundação, na hora da execução, na manutenção. Na execução, hoje em dia, a gente tem algumas tecnologias que já facilitam isso. Você não precisa mais gerar, por exemplo, resíduo na hora de substituir um piso. Já existem hoje argamassas que se coloca piso sobre piso. Você não precisa estar com revestimento, uma área onde está revestida com azulejo, você quer transformar em uma área pintada, você não precisa arrancar o azulejo. Você utiliza essa mesma argamassa que depois pinta por cima e já consegue dar a acomodação. Você tem que se preocupar de já prever espaços para fazer a segregação, porque a segregação acontece no momento e no local onde o resíduo é gerado. Se você, no consumo do varejo, você não tem um lugar para guardar as latas que estão servindo num restaurante, que depois que foi coletada, como é que isso daí vai depois ser disponibilizado? Um outro exemplo, na parte mesmo de arquitetura, foi uma coisa bem interessante. Eu fui fazer uma visita no hospital em Macaé, e estava tudo direitinho, seguindo todas as recomendações das regulamentações, né, da RDC, e no local para armazenamento temporário e armazenamento externo de resíduo, os vasilhames, os contenedores de lixo grandes, estavam todos do lado de fora, porque o arquiteto que fez o projeto colocou uma porta de 80 e o vasilhame tinha 1,10 m. Então, assim, as barreiras físicas têm que ser consideradas, o local, as superfícies têm que já estar previstas para facilitar essa questão da limpeza e evitar mesmo a questão de manipulação e cuidado com o manejo. Eu queria até que a Érica comentasse se existe um profissional ou alguém que regulamenta isso dentro da... Falar com a gente sobre isso? Sim, claro. E como estava se falando, na verdade, além da questão da gestão do resíduo, né, de como colocar, e lógico que essa gestão, ela impacta, a forma como ela é depositada, o resíduo é depositado, isso impacta no ambiente de trabalho, né? Então, aquelas pessoas que trabalham, seja numa atividade de varejo, qualquer outra atividade, um hospital, por exemplo, que a gente falou muito ontem sobre isso, se ela está em um ambiente em que esse resíduo não é destinado adequadamente, isso vai ter um impacto na sua saúde, na sua capacidade produtiva, muitas vezes, porque o resíduo pode gerar odor, algum tipo de impacto na atividade humana. Então, essa gestão, ela impacta diretamente no meio ambiente do trabalho, que eu chamo, que, na verdade, é a análise das condições do trabalho. E existe, sim, profissionais que eles estudam isso, tem um médico do trabalho, tem engenheiros de segurança e trabalho, então, diversos profissionais que eles avaliam como esses resíduos eles devem ser destinados ou organizados para que não tenha impacto no ambiente de que aqueles profissionais trabalham. E, sobretudo, por exemplo, em ambientes em que tenha resíduos infectantes, no hospital, por exemplo, isso é importantíssimo, porque imagine você depositar um resíduo que tenha chances de infecção ou, enfim, de impactar na saúde humana, estar de forma inadequada,
Então, assim, existem profissionais, eles fazem laudos, avaliam, e, inclusive, isso representa riscos para a atividade, quando ela não gerencia isso de forma adequada, de acordo com as normas técnicas e a legislação aplicável. Cristina, quer comentar alguma coisa? Porque, então, eu vou devolver uma pergunta para a Márcia, porque ela falou em relação à instalação física, e você, que é certificadora da ONA, que certifica até prestadores de serviços da área de saúde, você poderia falar até um pouco como funciona também ligado a essa área, né? A título de esclarecimento, a ONA é uma organização nacional de acreditação. A acreditação é uma forma de avaliar a qualidade da prestação de serviço de saúde. A ONA credencia, na verdade, né, algumas instituições que são certificadoras para que possa fazer essa análise em algumas instituições de saúde. As instituições de saúde que querem ser acreditadas, que querem passar pelo processo de avaliação, elas são voluntárias no processo, não é obrigatório, a lei não exige, a acreditação funciona como se fosse as estrelas de um hotel. E aí, em função do nível de qualidade que essas empresas, que essas instituições conseguem se enxergar a partir de critérios definidos previamente, é feita uma visita lá por uma equipe de avaliadores. Eu faço parte de algumas dessas visitas, e cada um vai simultaneamente em várias áreas, e a gente consegue, é muito interessante, porque a gente consegue enxergar a condição de qualidade do serviço que está sendo prestado por conta de cruzamento de informação do que cada um viu em cada lugar. O resíduo é olhado nessa visita dentro do nível de segurança. E aí a gente vê se está previsto um local apropriado para colocar os resíduos, se as condições do ambiente permitem que esses resíduos estejam realmente bem separados, se as pessoas que estão envolvidas no manejo são capacitadas e treinadas. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu. Há muitos anos atrás, eu fui visitar um hospital em Alagoinhas, e aí, quando eu estava fazendo o projeto de uma UTI, né, uma unidade de tratamento intensivo, e fui fazer a visita na parte da obra. E perguntei, e quando eu passei, eu vi um senhor trazendo a roupa para entregar ao pessoal que estava já separando o material da UTI. Quando eu vi o senhor todo arrumadinho, levando a roupa, eu fiquei apavorada e fiz: o que é isso? Voltei e chamei a diretoria para falar. Fiz: olha só, seu João está levando a roupa lá na UTI. Seu João? Sabe quem era seu João? Era a pessoa que cuidava da parte da limpeza. E aí, como a moça que estava na lavanderia, né, não quis, para ele não ficar sobrecarregada, ele fez a gentileza de pegar as roupas que iam para a UTI e levar no lugar dela para a UTI. Ou seja, tem uns 15 anos atrás, viu, gente? Então, não tem problema mais, que as pessoas já estão bem conscientizadas de que isso não pode. Podem ser internados nos hospitais lá, que não vai ter mais problema nenhum. E aí a gente sentou e teve uma conversa que eles queriam já até demitir o rapaz, ou de jeito nenhum. O que a acreditação preconiza? Que, na verdade, você tem que olhar o processo. Se o profissional estava fazendo alguma coisa de errada, não é ele que está errando, é o processo que está errado. Ele não foi orientado apropriadamente, tem que se fazer uma revisão do que está sendo feito, o que é que foi planejado para aquilo, e aí sim fazer as intervenções, as modificações necessárias para que esse tipo de erro não se repita, porque tudo relacionado a resíduo tem a ver com interesse da alta administração de querer implementar uma cultura ética organizacional, uma ética social, ambiental na organização. Se a alta administração não quiser fazer isso, não adianta, porque as comissões de controle de infecção vão dizer: precisa colocar uma lata de lixo em cada sala. Se o diretor não disponibilizar o dinheiro, porque achar que é mais importante comprar um aparelho de ultrassom, não vai ter gerenciamento de resíduo. Então, isso depende da alta administração e, a partir daí, da implementação de uma cultura de organização. Se a gente só treinar, precisa ficar sempre monitorando, mas se você conscientizar as pessoas, elas abraçam a causa. Eu vou trazer agora para a Cristina, para ela não ficar falando pouco aqui com a gente.
A responsabilidade da utilização desses produtos de pós-consumo, ela está diretamente relacionada, envolvida com atividades de política econômica e com gestão de resíduos? Como é que é isso? Como é que é essa responsabilização? Porque ela falou de uma forma que fala do ambiente físico. Aqui eu já estou perguntando já em relação aos produtos. Então, nós falamos sobre logística reversa, né? Então, a logística reversa está mais ligada ao conceito de reciclagem. Então, é necessário a gente resgatar um pouco o que seria produto pós-consumo, que é diferente da logística reversa, porque o pós-consumo ele está mais ligado com a reutilização. Então, aquela televisão que não serve mais, que tem uma plaquinha na frente, que quebrou, mas que tem alguns componentes que podem ser utilizados, ser reutilizados em outros equipamentos, isso aí seria produto ou equipamentos, componentes pós-consumo. Tá? Ele é diferente, ele não é o rejeito final. Ele poderia ir para o descarte, para a destinação final, mas ele vai ser reutilizado. Então, está claro qual é a diferença entre logística reversa e produtos pós-consumo? Tem essa diferenciação. Aí, a Fabiana me pergunta, olha, mas isso aí, esse pós-consumo, assim como a logística reversa, existem as esferas, né, que têm sua responsabilidade. E o varejo, ele tem a responsabilidade dele. Né? Então, vamos ver, a esfera pública ela tem a responsabilidade, porque o poder público ele tem a obrigação de disponibilizar equipamentos públicos de infraestrutura para o quê? Receber esse material. Tá certo? O varejista e as organizações, elas têm o quê? Como obrigação, e a gente fala aí de cadeias produtivas que já estão tendo discussões, né, para fazer acordos setoriais, para ver como isso vai retornar, né, vamos dizer assim, esses últimos, que seriam os rejeitos, como retorna pilha e bateria, gente? É para o aterro sanitário, ou para o lixão, ou para a pracinha? Como retorna, tá certo? Lâmpadas fluorescentes. Então, tem televisores, geladeiras, como retorna isso? Então, a indústria hoje é chamada essa responsabilização, Érica falou aí, é responsabilidade compartilhada. Tá certo? Então, é a responsabilidade compartilhada. E, finalmente, né, isso já foi dito aqui, a gente já discutiu, é o papel do cidadão. É de como eu tenho a minha consciência cívica. Tá certo? Então, isso aí é que esse processo, que é um processo, como a gente está falando aqui, é que vai trazendo vamos dizer assim, uma evolução no nosso país para que seja utilizado, né, todos esses rejeitos para ou ser reutilizado como pós-consumo ou ser reciclado para servir como logística reversa. É bem interessante ter esse esclarecimento. Se Márcia for fazer um comentário, eu queria até passar a bola para a Érica também, porque tem essa questão do que é prevenção, o que é responsabilidade civil, o que é responsabilidade administrativa, porque dentro do empreendimento tem a parte da cultura, tem a parte de assumir, tem a parte da cidadania. Como é essa responsabilização na prática? No direito, quando a gente fala de responsabilidade, é você impor a alguém a responsabilidade por eventual dano causado. Em direito ambiental, especificamente, a gente fala que é uma tríplice responsabilidade. Então, um ato danoso para o meio ambiente pode implicar em responsabilidades distintas. Aí nós temos a responsabilidade civil, a administrativa e a penal. A penal é criminal, então... se houver lá um tipo penal, que é uma previsão na lei de que esse ato ele é um crime ambiental, a pessoa que praticou esse ato, ele vai ser responsabilizado por esse ato, seja com a aplicação de uma penalidade preventiva de liberdade, que é uma prisão, seja por outra penalidade, uma prestação de serviço à comunidade, uma multa, algumas restrições de direito. Então, essa é a responsabilidade criminal.
Então, por exemplo, poluir, se eu pego um resíduo ou lanço um efluente no rio de forma inadequada, ou lanço um resíduo de forma inadequada, isso estando previsto como crime, como isso de fato está, eu vou ser responsabilizada por essa prática criminal. Aí lá está prevista a pena, que pode ser privativa de liberdade ou não, e eu vou responder criminalmente. Além de responder criminalmente, eu posso também responder administrativamente, que é o quê? A gente tem leis que prevêem a prática de infrações ambientais. Então, além de essa prática de jogar ou depositar um resíduo de forma inadequada ser também um crime ambiental, ele pode ser, normalmente é, também uma infração administrativa. Então, além de eu pagar a pena em termos criminais, eu posso também ter que cumprir minha pena administrativa. E isso é um grande equívoco. Tem pessoas que acham, não, mas eu já paguei a multa com o órgão ambiental que me autuou. A parte criminal não pode, já cumpri minha penalidade. Não, na verdade, você vai cumprir as duas penalidades, tanto na esfera penal quanto na esfera administrativa. E isso não vai ser o bis in idem, que chama. Bis in idem é aplicação de penas repetidas. Isso não é aplicação de penas repetidas, porque são responsabilidades distintas. Então, além de eu responder criminalmente, eu posso devo, normalmente, também responder administrativamente e também civilmente, que é a terceira responsabilidade, que é aquela de responder com indenização ou com a compensação aquele dano que eu causei. Então, se eu lancei um resíduo no rio, aquilo poluiu e causou um dano, tem que avaliar esse dano e eu vou ter que pagar, indenizar esse dano ou compensar, investir com tratamento daquele curso d'água que eu poluí. Então, são 3 esferas de responsabilidade. E em matéria de resíduo, Fábio está doido para me perguntar alguma coisa? Agora, estou concluindo. E em matéria de resíduo, a gente não pode esquecer que a responsabilidade é compartilhada. O que isso quer dizer? Que todo mundo, poder público, indústria, a pessoa lá que jogou, pode ser responsabilizado. E aí vai ser todo mundo conjuntamente. Ah, mas a empresa já respondeu, então eu estou livre. Não. O poder público vai estar tranquilo. Não. Os 3 serão responsabilizados porque eles 3 tinham obrigações compartilhadas. Se eu destinei inadequadamente, indústria, destinei inadequadamente a minha pilha, porque não me preocupei com o pós-consumo, em retornar, e isso implicar em infração, pode ser infração, pode ser crime, eu vou responder. O varejista, que também contribuiu, pode responder. Então, na verdade, se a responsabilidade ela é compartilhada, as obrigações também são, e as penalidades também serão. Érica colocou assim, bem na forma da lei, assim, até é bom, porque a gente aprende também aqui, né? Mas eu vou falar dessa responsabilização na prática. Vou dar um caso que aconteceu. Quem conhece o ponto de entrega voluntária aqui do Caminho das Árvores, atrás do posto, do hiperposto? Poucos, né? Poucos conhecem. Existe um ponto de entrega voluntária? Pronto. Eu também levo lá minhas coisinhas quando eu posso carregar. Então, aquilo ali é o resultado disso que Érica colocou aí, né? O que aconteceu? 2 empresas de construção civil estavam jogando os seus resíduos dentro de um terreno. O que aconteceu? O Ministério Público foi lá, quer dizer, deve ter tido, né, uma denúncia, e o Ministério Público chamou. Chamou quem? Chamou as 2 empresas de construção civil, que estavam jogando seus resíduos no meio ambiente, e chamou o dono do terreno, tá certo? E disse, não está certo. Então, eu não sei assim dizer com tanta propriedade, Érica, qual é? Criminal, penal, ou o que seja. Mas o que foi que o Ministério Público ali desenhou com a Prefeitura Municipal? A Prefeitura gerencia aquilo ali, tá certo? As 2 empresas de construção civil tiveram que construir aquele espaço através de um termo de ajuste de conduta, que é o TAC, que eles têm, né? Vocês têm aí, sabem mais do que eu. E o dono do terreno teve que fazer educação ambiental, imprimir cartilhas e fazer isso em escolas. Então, na prática, você colocou aí, né, algo que a gente conhece, né, que a gente tem aqui, quer dizer, não conhece, conheçam, porque um micro-ondas,
material de construção até 3 litros, sei lá, 30 litros, tá certo? Isso pode, 30 metros cúbicos, 30 metros cúbicos. Tudo isso pode ser levado e ter um descarte adequado dentro desse ponto de entrega voluntária que nós temos aqui no nosso, vamos dizer assim, nas nossas vizinhanças desse bairro aqui. Só complementando uma coisa, Érica, licença. Eu acho que é interessante, quando a gente enxerga essa questão prática, a gente saber o resultado disso. Um posto um posto de entrega de entulho, esse entulho que é recebido de construção civil, ele se transforma, ele é triturado e ele se transforma num agregado, substituindo como se fosse uma pedra, que vai servir para ajudar na pavimentação, na base de pavimentação, na hora que vai se fazer uma rua. A pilha que é recolhida, na hora de decomposta, os elementos químicos dela são utilizados para fazer a coloração nas tintas que usamos na construção civil. Então, na hora que você enxerga o ciclo fechando, você começa a ver a importância do seu papel, porque cada vez que a gente coloca uma pilha lá dentro, cada um de nós vai colocando essa quantidade, não se esqueçam daquele dado anterior, 1,06 kg de resíduo por dia, né, para ser gerenciado depois no aterro sanitário. Então, cada vez que a gente faz um direcionamento adequado desse resíduo, significa que é menos recurso natural que está sendo retirado para poder fazer a coloração da tinta, para poder fazer a base para a pavimentação. Olha a importância de cada um de nós. Cada gota de óleo que você deixa jogar direto na sua pia, ao invés de separar, porque esse óleo, depois de recolhido, ele já se transforma em combustível alternativo. Então, nosso papel é que a gente se conscientizar de que é importante, cada coisinha que fazemos é importante, que vai mexer com outras coisas e reduzir o impacto na hora de retirar recurso natural, consumir energia, retirar água. Obrigada, Cristina. Foi um exemplo bem assim, que evidencia tudo que eu falei aqui há pouco. Quando ela disse que o Ministério Público ele acionou, instaurou um inquérito, a gente está falando, o Ministério Público tem competência para civil e para penal, administrativa não. Então, provavelmente, ou ele pode ter negociado só uma das esferas ou as duas conjuntamente. Então, ele pode ter feito um TAC para ajustar a conduta, mas também ter feito a transação penal. Pode ter acontecido isso. Ou então, só uma também. Ele pode ter negociado na esfera civil e não negociar na esfera criminal e entrar com ação. Propor, investigar melhor na esfera criminal. Isso é um típico exemplo quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, porque a responsabilidade ambiental ela é solidária. Então, o dono do terreno deve ter se questionado, mas o que eu tenho a ver com isso? Não gerei resíduo, não depositei, o que eu fiz com isso? Mas o que acontece? Quando você tem uma propriedade particular, você tem o dever de zelar por essa propriedade. Senão, você não pode ter. Então, se ele não zelou para que eu impediu que depositasse ali o resíduo, ele, embora não tenha feito ativamente praticar a conduta, né, de lançar ou de depositar o resíduo de forma inadequada, ele também é responsável solidariamente. E o que isso... Quando se fala solidariamente, sabe o que poderia ter acontecido? Se o Ministério Público quisesse, ele poderia ter responsabilizado apenas o dono do terreno. Apenas. E aí, o dono do terreno teria que ir atrás das construtoras para pedir regresso da sua obrigação. Porque quando a legislação previu essa solidariedade, o que ela facultou? Para o investigador escolher quem é o mais capaz de reparar o dano ambiental e ele que vá atrás dos demais. Então, assim, imagine para o dono do terreno, que deve acreditar que não contribuiu em nada. Estava ganhando? Ele estava ganhando. Mas, às vezes, imagine se não estivesse fiscalizando. Então, ele poderia ser o único, em termos com o Ministério Público. E aí tem que entrar com ação de regresso para os demais que foram responsáveis. Mas é um típico exemplo de responsabilidade civil e penal, provavelmente. E, além disso, o dono do terreno e as construtoras poderiam ser autuadas, ou seja, o órgão ambiental, seja o município ou o Estado, dependendo da competência, ou até o federal, poderia aplicar uma auto de infração, conferindo uma multa para todos eles. Então, assim, esse é o panorama da responsabilidade. E só um adendo, eu tentei até resgatar o nome, mas a prefeitura ela tem um aplicativo, né, que fala quase todos os pontos de coleta. Eu não sei qual aplicativo, perguntei até ao secretário aqui, mas ele não me respondeu. É bom até para poder a gente publicar na nossa página, gente, que eu até já adianto aqui para vocês curtirem a página. Está com o nome ainda de Vamos às Compras com Responsabilidade Social, mas o nome será Varejo Responsável.
E aí a gente vai colocar lá o aplicativo para vocês tomarem mais informações e até, gente, alguma dúvida adicional, alguma outra informação adicional desse encontro aqui, vocês vão ver lá na página também. É bacana a gente ver aqui, gente, porque a gente falou de conceitos, a gente passou também pelo tratamento e pela prevenção do resíduo, e agora a gente está caminhando até para falar também de geração de valor. Hoje em dia, inovação não está desatrelada de sustentabilidade. Na verdade, hoje as empresas estão ganhando dinheiro também por estar associando práticas que salvam o planeta, cuidam das pessoas. Na verdade, inovação está muito atrelado a isso nos dias de hoje. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou começar com a Érica, sobre até licenciamento ambiental e plano de gerenciamento, se isso pode vir a ser um diferencial das empresas que praticam isso, seja no varejo ou na indústria, ou o que seja. Veja bem, pode e não pode, né? Na verdade, a melhor resposta no direito, todo mundo fala que depende. Então, é por aí. Por que pode? Porque existem empresas, indústrias não, mas empresas normalmente, que não têm obrigações, né, com relação a fazer um plano, por exemplo, de resíduos sólidos, as pequenas empresas normalmente. E se ela faz, isso é um diferencial. Mas também, aquelas indústrias que têm a obrigação de fazer um plano, elas podem conquistar um diferencial. De que forma? Fazendo um plano mais eficaz, o máximo possível eficaz. Então, existem planos e planos. Então, se você faz um plano para cumprir lei, né, faz lá o básico e faz o básico, isso não é diferencial. Então, não será um diferencial, porque é o mínimo que você tem que fazer, é obrigação legal. Obrigação legal não é diferencial, é obrigação de todos. Mas se você faz um plano que vai além, dá enorme eficácia para essa gestão de resíduos, aí sim é um diferencial. Isso impacta na imagem da empresa. Né? E quando fala em plano, lembre que tem que reduzir, reutilizar, então aqueles 3 R's. Então, se a indústria, por exemplo, ela tem seu plano, mas ela consegue inventar uma tecnologia nova, que cria uma embalagem muito menos impactante e tal, então isso é um grande diferencial. E aí que eu volto para o varejo. O poder que o varejo tem, porque o poder de barganha que o varejo tem, porque é ele que compra, é o principal comprador das indústrias. Então, o poder que ele tem de colocar o dedo na indústria e dizer o seguinte, esse produto, com essa embalagem, dessa forma, eu não compro. Ou você cria uma tecnologia nova para fazer um produto diferente, com embalagem diferente, menos impactante, ou eu não compro seu produto. E aí, a indústria vai ter que se reinventar. Então, é possível, sim, que ela faça na sua gestão um grande diferencial, mesmo tendo a obrigação de fazer uma gestão. Olha que delícia, gente, porque a pergunta foi direcionada à Érica, de propósito, para vocês verem que Cristina também vai responder e que há, com certeza, uma junção desse gerenciamento. Você precisa da área jurídica para isso, você precisa agora da área de marketing. Agora, Cristina vai desenvolver bastante que está na área dela. Então, o que acontece com o consumidor hoje? Nós temos até um instituto, que é o Acatu, né? É um instituto brasileiro que é de consumo, né, consciente. Então, o que ele vem sinalizando? Que cada vez mais o consumidor brasileiro ele vai fazendo opções pelas organizações e pelos produtos que estão ligados a este consumo, a essa produção. Uma produção mais limpa, uma produção verde, como a gente queira chamar. Érica falou na estante aí sobre o que sai de uma fábrica, entre outras. E em Copenhague, na Dinamarca, né, eles têm uma fábrica, uma planta, não é fábrica, uma planta, né, de produção circular. Olha que coisa linda, é única no mundo. Então, o resíduo que gera de um, ele entra como insumo na logística reversa do outro e acaba fechando isso aí, né? Então, voltando para que a gente possa estar aqui falando sobre a importância, né, do consumidor, o que o consumidor enxerga, não sou eu que digo. Se a gente diz assim, esse produto, eu lembro das barrinhas de cereal, gente, eu não sei se vocês lembram disso, na campanha contra o câncer de mama. Algumas vezes eu via minha filha dizendo, mãe, eu prefiro que você compre essa, porque essa aqui, ela faz essa campanha. E às vezes a gente nem percebe isso, gente. Então, muitas vezes a gente precisa, como varejo e como indústria, organização, pensar que não é somente essa coisa, por exemplo, as empresas de construção civil, tá certo?
elas geram bastante resíduos, né? A coisa que aí Márcia, ela como arquiteta sabe disso, né? E quando existe toda uma mistura, porque às vezes isso que você falou aí de servir de, nós temos uma pesquisa que está mostrando, gente, de que os empreendedores, né, na área de construção civil, eles desconhecem 90% das pessoas que responderam essa pesquisa de campo, elas desconhecem as normas do CONAMA e as normas e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E eles fazem esse plano de gerenciamento que a Érica falou aqui, copia e cola com consultores, que às vezes vem nome até de empresa errada, gente. Então, isso é uma falta de consciência dentro das organizações. Aí eu faço porque a lei diz que eu tenho que fazer, só se tem licenciamento ambiental para obra. Me diga se eu estou errada, viu, Márcia? Se você tiver um plano de gerenciamento, a obra menor ou maior, ela só é dado aval pela prefeitura se você tem o seu plano de gerenciamento. E só tem mesmo para inglês ver, como se diz, como você mesmo falou aí. É replicando aquela mesma coisa, do mesmo jeito, sem olhar para nada, sem olhar para tamanho de... Então, as organizações, elas precisam, né, estar atentas, despertar, e o varejo, da necessidade não só de estar replicando as normas, né, mas que hoje o consumidor ele está realmente interessado, atento em ter, vamos dizer assim, um consumo mais consciente, por menos até, vamos dizer assim, atento que a gente esteja. A gente, às vezes, nem percebe, mas estamos. E é isso que o Instituto Acatu mostra, né? Que hoje o consumidor brasileiro ele está interessado em produtos mais sustentáveis. Agora a gente vai até falar de alguns exemplos bem-sucedidos e já vamos caminhar, gente. Já se preparem as perguntas. Eu pedi até o pessoal que já recolheu pergunta para poder a gente já começar a se organizar para o próximo bloco, porque agora a gente vai falar de exemplos bem-sucedidos e de práticas de inovação e tudo. Pode. A Érica tinha comentado a respeito da superação, na hora de fazer um plano, fazer tão bem feito que se supere. Ontem nós estávamos conversando a respeito de um hospital que ele conseguiu implementar de tal forma a cultura ambiental na instituição que todos os setores faziam segregação de seus resíduos. Na hora que a gente passava pela parte da administração, a menina que estava lá preenchendo o documento, estava comendo um docinho, tinha 2 embalagens embaixo da mesa de recepção, uma para resíduo seco, outra para resíduo úmido. E estava lá, separadinho, deu um erro num papel para a parte de resíduo segregado, que é reciclável. Aí tomou um café e ia para outra parte. E aí você saía dessa parte, ia chegar até a parte de emergência. Lá na emergência tinha, junto com o soro que estava pendurado, estava um saquinho. Para quê? Para cada vez que chegasse alguém para fazer uma manipulação do paciente, abria lá uma gaze, a gaze vem o quê? Envolvida numa embalagem plástica que está limpa, não está contaminada. Essa embalagem é jogada naquele saco. Aí chegava com algodão, vem embalado num papelão. Aí ele jogava naquele saco. E aí você já segregava no momento e no local da geração. Não me conformei e continuei seguindo. Aí eu passei quando eu vi essa da emergência, eu nem acreditei, fui conversar com a pessoa que estava cuidando disso, e ela me mostrou, vinha ver o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, antes dos médicos entrarem, os médicos, na hora que entravam, antes de começar a abrir o campo cirúrgico, né, que é a pessoa, antes deles fazerem a cirurgia, eles têm que ficar tirando todos os materiais. Então, vem envolvido num tecido, né, como se fosse um lençol, vem um pano onde vem todos os instrumental cirúrgico. Eles abrem o instrumental e cada instrumental está protegido com um papelão. Eles tiravam o papelão, esse papelão, antes de abrir o paciente, colocava tudo num saco que estava preso com fita crepe atrás da porta. Toda a parte que era de resíduo reciclável era colocada ali dentro, era lacrado, e aí começava a cirurgia. Gente, foi a coisa mais impressionante que eu já vi. Porque esse hospital, que era um hospital grande em São Paulo,
ele conseguia gerar tanto resíduo, tanto resultado com essa segregação apropriada, que eles recebiam um valor que era revertido na parte de educação ambiental continuada de seus funcionários. E aí dava sempre no final do mês algum tipo de evento onde repassava esse valor para eles, né? E ainda continuando com relação a essa questão do poder da indústria na hora de fazer essa questão do consumo, eu estou me lembrando que em São Paulo tem alguns mercados que a sacola deles é feita com um plástico à base de clara de ovo. Então, a degradação, a decomposição desse resíduo no ambiente é muito mais rápida, porque não é um plástico vindo do petróleo, né? E isso já vai mostrando essa capacidade. Desculpe estar tomando aqui, gente, é porque já está chegando a nossa hora de ler as perguntas, e Anderson ele vai se posicionar aqui já para ler as perguntas. E antes, se vocês quiserem falar mais um pouco das experiências, algumas leis, porque tudo que a gente precisa, gente, é que depois tenham muitos mais casos contados, feitos na nossa própria, aqui em Salvador, aqui na Bahia, porque a gente ainda está engateando nesse tema. Então, a gente está carente de mais práticas. Então, se antes das perguntas vocês quiserem comentar, a gente já está se direcionando para a fase das perguntas, e logo depois das fases das perguntas, a gente vai fazer a mensagem de encerramento e concluir. Já estamos chegando lá. Licença aqui, mas assim, isso que Márcia colocou aí, eu tenho uma experiência aqui em Salvador, que é o IPTU Verde. Que o IPTU Verde, todo empreendimento, eles têm 3 classificações, que é o bronze, o prata, eu acho que é uma coisa assim, o ouro, não é isso, Érica? Então, são 3, e o que acontece? Tem uma série de procedimentos, né? Isso que você está falando aí do hospital, mas nós temos aqui para construções sustentáveis, né, em que tem uma pontuação. Então, se você, vamos dizer, a pontuação 100, ela é ouro. Sei lá, eu não sei assim direito, mas 70, vamos dizer, é prata. E o que acontece? Dentro desse IPTU Verde, tem itens lá na parte de resíduos sólidos, que se a construção tiver, inclusive, dentro da pia, né, aquele moedor de alimentos, porque vocês sabem que o chorume, né, que vem do orgânico, ele é o mais impactante de tudo para a saúde do homem. Então, aquilo ali é pontuado. E o dono do empreendimento ele vai ter um abatimento do seu IPTU. Então, a gente tem isso em Salvador. A gente fez uma pesquisa de uma casa sustentável que tinha esse IPTU Verde, ele tinha ganho esse incentivo. Mas, assim, gente, ainda precisa muita coisa acontecer, porque a casa era toda de concreto e vidro, Márcia. Você que é... Então, ela era sustentável, porque tinha o reaproveitamento da água, tinha a parte de resíduos, ela tinha tudo, mas ela usava... Ela tinha árvore, tinha telhado verde, mas ela usava muito concreto. Isso é porque eu não sou engenheira, não, mas eu ouço os engenheiros lá falando, e o vidro, né? Então, que são muito impactantes, não é isso? Mas é mais para dar essa informação a vocês que nós temos esse incentivo na cidade de Salvador. É o que se fala, quando falamos em ter um diferencial, é você ir além, seja o IPTU Verde, porque, assim, só lembrando... o IPTU Verde ganha não só na redução, né, do IPTU, mas em marketing de venda. Então, assim, a construtora ela não vai ter esse benefício, quem vai ter quem for comprar o imóvel. Mas ela vai ter o benefício de vender melhor aquele bem, porque a pessoa vai saber que quando comprar terá um benefício de IPTU reduzido, além de estar contribuindo para a questão ambiental. Então, assim, a forma de fazer diferença ao aplicar um plano de gestão é exatamente isso, você ir além. Então, quando a gente falou aqui de licenciamento, o licenciamento ele exige. O que é o licenciamento? É uma aprovação do poder público de que aquela atividade ela cumpriu as suas obrigações ambientais. E uma delas, que sempre se exige, é um plano de gestão de resíduos. Então, não basta apenas apresentar um plano para poder conseguir uma licença, e sim um plano que tenha eficácia e que traga diferencial. Aí sim terá diferencial. Bom, gente, vamos começar agora a parte de escutar vocês, o que vocês estão sentindo e também a resposta que vocês vão direcionar aqui e a gente vai estar respondendo.
Boa noite a todos. A primeira pergunta foi do João Vitor para a professora Fabiana. E ele pergunta o seguinte: com avanços tecnológicos cada vez mais rápidos e a obsolescência programada de produtos eletrônicos, como as grandes indústrias podem gerir suas cadeias de varejo, pensando na sustentabilidade? Não apenas para mim, né? Porque na verdade, para a gente conseguir alcançar isso aí, é um trabalho multidisciplinar. E não por acaso a gente até fez esse diálogo aqui. Porque hoje você não pode parar de ver sua responsabilidade enquanto cidadão, enquanto empreendedor. Você não pode parar de pensar sobre as suas práticas, também sobre o seu lucro que você vai ter. Então, assim, na verdade, não é uma postura de um profissional só, é um planejamento amplo que envolve várias áreas, e quanto mais sintonizadas, quanto mais conjuntos, melhor. Então, espero que eu tenha respondido. Pode passar para a próxima. Próxima pergunta. É anônimo e é para a bancada. Qual o valor da multa para quem não cumpre o prazo de dispor adequadamente os resíduos sólidos? Na verdade, o valor, em termos de penalidade, a multa pode ser de R$ 500 a 50 milhões. Tá? Então, esse é o panorama. Aí, cada infração ela tem lá o valor. Tem umas que dizem que é de 500 a 50 milhões. Tem outros que dizem de R$ 1.000 a 100 mil. Então, eu não sei de cabeça qual é o valor específico dessa multa, mas basta na lei. A lei de crimes é a 9605 de 98, que é uma lei federal, e tem seu decreto regulamentador, que era 3179, mas já mudou o número porque foi atualizado, eu não sei, mas bota decreto da lei de crimes ambientais. Aí lá tem as infrações e tem o valor da multa. Se botar no Google, ele vai responder. E aí o valor específico eu não sei, mas pode ser de R$ 500 a 50 milhões. Próxima pergunta de Marcondes Dias para Érica. Nos Estados Unidos existe o consumo colaborativo. Você acha que daria certo no Brasil ou já existe? Na verdade, assim, eu acho que dá certo. Agora, existe um processo cultural. Eu não sei se já existe, mas eu ouvi falar de um caso de até construção de negócio coletivo, de uma youtuber. Na verdade, assim, por exemplo, a construção de um negócio coletivo todo mundo participa contribuindo um pouco, né? Aí define-se critério lá. Oi? Profound. Mas, assim, na verdade, assim, tem um profundo que é o de financiamento coletivo, ou seja, cada um contribui uma parte, gera um negócio, e também tem a possibilidade, verdade, eu estava, na verdade, respondendo de forma equivocada. E o consumo coletivo é quando você... tem um caso, não sei no Brasil, mas, assim, na Europa tem alguns, já ouvi 2 casos. Tem até um shopping que foi criado nesse sentido, que você compra, usa, devolve, e aí o outro compra, usa. Eu acho que é uma questão muito cultural. Eu acho que no Brasil a gente está um pouco distante disso, sendo muito honesta. Eu acho que a Europa ela tem o europeu, o americano tem também. Tem uma construtora em São Paulo que já está tentando ousar nesse sentido. Que, construtora? Uma construtora. Eu esqueci o nome da construtora, gente. Depois eu boto lá também na página. Mas ele faz uma área de bicicleta, que porque, por exemplo, você não tem onde guardar a bicicleta, então você tem o uso compartilhado da bicicleta. Seria a bicicleta do condomínio e não sua, entendeu? Então... Mas esse, no caso, seria... Consumo de comprar, né? Exato. Tem aquela, assim, imóvel, por exemplo, tem um timeshare, que é você compartilhar o imóvel. A gente tem aqui Sauípe. Sauípe tem isso. Né? Você compra a cota de 4 semanas ou menos, aí 12 pessoas dividem uma casa e cada um tem o direito de usar um mês. Então, assim, eu acho que funciona. Aquele coworking, que é um escritório que você utiliza com outras pessoas. Então, assim, eu acho que funciona assim, mas é uma questão cultural. Eu acho que o Brasil ainda tem que evoluir, o brasileiro precisa, está engateando nisso. Na Europa, Estados Unidos, isso é rotina e sem discriminação, né? Porque menos, os Estados Unidos é extremamente consumista. Eu acho que o europeu tem muito essa consciência, até porque os recursos deles são muito limitados, então eles lidam com o compartilhamento de forma tranquila. E isso não é mal visto, porque eu acho isso que é a grande diferença. No Brasil é como se você não tivesse capacidade de comprar.
né? Eu não posso comprar sozinho, eu divido com outros, mas lá não. Na verdade, você é bem visto quando você faz isso. Significa que você pode ter o dinheiro que for, mas significa que você tem responsabilidade com aquele bem, com aquele consumo, com o resultado, com aquele resíduo que vai gerar. Isso não é mal visto. No Brasil, eu acho que ainda não seria mal visto, mas assim, as pessoas acham que você optou por isso porque você não tinha dinheiro. E não é isso, muitas vezes. É porque você optou porque era quanto você precisava consumir aquele bem. Eu acho que a cultura do brasileiro tem que mudar um pouco para isso. Um exemplo muito disso, um exemplo, eu acho que é muito mais comum nas famílias mesmo fazer isso, na passagem, né, para os irmãos, mas nas escolas isso se faz com muita tranquilidade. Um livro que é utilizado nas escolas, inclusive particulares, não é somente uma questão de escola pública. Um livro que é utilizado, as mães já passam para outro ano. Isso aí é muito comum. Isso é muito comum. Tem lojas de coisas usadas de bebê também, e tem alguns veículos que já estão sendo vendidos, um ciclo de vida do veículo, já prevendo até o momento da venda do carro. Acho que, se não me engano, a Toyota já está fazendo isso, né? Um movimento ainda muito incipiente, mas está acontecendo. Próxima pergunta é do Tony Viana de Carvalho e é para a Érica. A pergunta é o seguinte: o Brasil segue um protocolo internacional de O Brasil segue um protocolo internacional de tratamento e descarte. Ocorre o risco do Brasil receber resíduos de outros países, assim como ocorre em países como africanos e asiáticos? Protocolos internacionais existem. O Brasil segue alguns, isso existe. Eu não sei nomear aqui exatamente quais são, mas existem sim. Se corre o risco do Brasil receber resíduo, na verdade, assim, quando você importa, você está recebendo resíduo, né? Então, você importa um produto que os Estados Unidos produziu, que a China produziu, e ele chega lá com embalagem, com tudo. Eu não sei se ele está mencionando de você, talvez, chegando lixo na África. Eu não conheço. Vocês conhecem? Conhecem? Então, fale um pouco. Chegou uma vez no Rio um container, mas que não estava discriminado do que se tratava, e quando a Polícia Federal descobriu, ou não sei, não me recordo ao certo, mandou de volta para quem gerou. Mas não é uma situação comum. E não aceitou, né? Olha, dentro do próprio território americano, às vezes acontece de um estado mandar para outro. Isso acontece lá, tá certo? O Brasil teve isso aí mesmo, a gente recebeu um container e devolveu, tá certo? E o Canadá, ele colocou uma lei dentro do território canadense para não mais receber, porque recebia também nas partes geladas dele, tá certo? Alguns resíduos. Então, isso acontece no mundo, não é? Mas eu acho que no Brasil a gente está, e hoje, acho que isso mudou muito, né? Então, hoje nós temos uma norma, né, que a gente tem que seguir. Eu acho que uma questão, só um parênteses rápido, para ser avaliada é o seguinte: primeiro a gente tem que enxergar o resíduo, às vezes não como lixo, mas como dinheiro, como matéria-prima para algumas coisas. Então, assim, que resíduo é esse? De forma de chegar um container sem dizer, claro que isso não aceita, mas e se um dia quiserem depositar um resíduo X, que é matéria-prima para a indústria X? Então, assim, depende de como esse processo é legitimado, de que forma, o que vão mandar, isso vai ser como lixo aqui, não. Mas, assim, se esse é um resíduo importante, que tem valor econômico, que pode gerar alguma coisa, eu não vejo por que isso não ser regulamentado um dia, mas de forma... Não, mas só complementar aqui o que a Érica colocou, por exemplo, HP, que é das impressoras toners que todos nós usamos, ela exportava todo o resíduo dela, né, para o Canadá processava e já usava. E hoje 80% dos cartuchos de tinta são todos de plástico reciclado, gente, da HP. Ela ganhou um prêmio, né, de melhor empresa, a empresa mais sustentável do Brasil, para não falar muito. Próxima pergunta é de Vinícius Moura, para a mesa, e a pergunta é o seguinte: o resíduo sólido possui valor, portanto, é justo que o cidadão que separem obtenha retorno financeiro do lixo. Baseado nisso, é possível um sistema que pague por esse descarte adequado? Alguns anos atrás, em Curitiba, foi instituído um projeto que se chamava Lixo que não é lixo.
Curitiba, inclusive, chegou a receber um prêmio da ONU por conta disso. Nesse projeto, as áreas que eram menos assistidas, que era de difícil acesso, que estava perto de encosta, foi feito um programa junto às comunidades locais, onde se colocava um container num lugar que já tinha sido previamente combinado com a comunidade, né, com a associação de bairro, e, nesse local, cada resíduo que fosse trazido pela comunidade, a cada 8 a 10 quilos que eles traziam, eles recebiam sacolas já previstas para isso, a cada 8 a 10 quilos de resíduo que eles traziam, eles recebiam, em troca, vale-transporte. Depois de um tempo, quando começou a evoluir, e eles fizeram o câmbio verde, e nesse câmbio verde, cada quantidade específica, que eu não me recordo agora especificamente quanto, de resíduo reciclável que se trazia, era trocado por produto de hortifruti da época. Isso há 10 anos atrás, né? Então, assim, é possível, sim, a gente conseguir começar a instituir alguns tipos de saídas que incentivem e estimulem as pessoas a fazerem essa questão da coleta seletiva, não, da segregação em casa, para permitir uma coleta apropriada. Cristina, fale um pouco dos catadores também, ou das experiências que você, com empreendedorismo social, tem uma boa bagagem. Até o governo do Estado, né, ele tem um setor em que cuida de catadores. Os catadores, gente, eles são parceiros da logística reversa, viu, Fabiana? Eles não são concorrentes. Então, nunca que vai acontecer... Então, a gente tem feito o trabalho junto a catadores. Essa pessoa no governo do Estado está nos assessorando dentro disso também. Eu sei que as universidades elas têm também essa responsabilidade social. E os catadores eles têm vários problemas, né, além da gestão, porque são pessoas, às vezes, analfabetas, mas, assim, problemas mesmo estruturais, como galpões, né, que tem problemas sérios de galpões, com problemas ergonométricos que eles têm, né, na questão de levar o carro. Nós temos uma cidade, né, com muitas ladeiras. E, então, o que a gente tem que pensar, gente, é que esses catadores, né, de material reciclados, hoje eles têm, né, uma grande associação nacional, em que eles são, e o próprio governo federal, ele também tem programas junto a esses catadores, que dão suporte. Mas o que é que acontece? Como tudo, com as organizações também. Aquelas organizações bem administradas, né, elas têm o seu percurso, né, que vai dar em grandes coisas. Aquelas outras, né, em que espera sempre do Estado, e são palavras da pessoa responsável do governo do Estado, né, que sempre está esperando que o governo do Estado esteja dando apoio, elas não prosperam, né? Então, existe assim, dados enormes sobre catadores, Fabiana, e a gente pode aqui estar mais especificamente seria isso, né? Existe uma necessidade muito grande de apoio, né, a essa categoria, para que possa se desenvolver, e eles são parceiros das organizações. A gente tem que pensar nisso. São parceiros e não concorrentes. Se a gente faz a logística reversa, o catador está ali, né, dentro desse processo. Eu sugiro até que aqui dentro da Unifax conheça um pouco mais o projeto da Uni, da Canori, vale a pena. Gente, a gente não vai conseguir ler todas as perguntas, dado o adiantado da hora, a gente vai ler mais uma. E já vamos começar a se preparar para a mensagem final e a gente vai encerrar essa noite, que está uma delícia. Eu vou ler essa pergunta e depois gostaria de ler um feedback. Enfim, deixar. Do Elton Guimarães e também está a bancada. Existe alguma lei ou projeto para responsabilizar a principal cadeia responsável, que é o próprio consumidor, pois a cadeia da produção é guiado pelo consumidor? Se existe uma lei para responsabilizar o consumidor?
Foi isso? Se tem alguma lei ou projeto que iniba o consumidor de consumir tanto, né? Pois é, isso, assim, leis Aqui, para o inibir varejo é guiado. consumo, não, mas existem políticas públicas que inibem consumo. Por exemplo, a gente falando de cobrar, pagar pelo resíduo. No Japão, quando você joga fora uma televisão, você tem que pagar para jogar fora. E foi uma política pública que eles construíram para poder inibir o consumo. Como a questão tecnológica no Japão ela é muito fácil, né, simples lá, porque eles lidam muito com isso, então aí as pessoas queriam sempre o mais novo, e iam jogando fora. O que eles criaram de política pública? Para jogar uma televisão custa tanto, para jogar isso custa tanto, e aí isso fez o quê? Inibir, porque você paga não só para consumir o novo, como para jogar o velho. Então, assim, existem políticas públicas que podem ser feitas. Agora, a lei impedindo o consumo, eu não conheço, né? Porque a liberdade do consumo, na verdade, o que a gente tem é, na verdade, reconhecer o poder que a gente tem de escolher o melhor produto, né? Mas, assim, de inibir o consumo, não tem. Aí é mercado e política pública. São os dois instrumentos de inibição de consumo. O feedback é: parabéns pelo projeto, assunto importantíssimo e ótimos convidados. Que bom. Obrigada, viu, Anderson? Gente, as perguntas que não foram respondidas. Espera aí, Paulo Quadros está aqui pedindo desesperadamente por uma pergunta. Ela sabe, né? O que é que pode ser feito? Porque vocês falaram do poder do consumo e é real isso, né? Mas quem não tem relação de consumo tem um poder muito maior. É só ver o caso Samarco, o Vale do Doce, não pagou nenhuma multa, não tem ninguém preso, está atrasando tudo, ou seja, realmente o consumidor tem um poder muito grande. Na minha ótica, né, o que fazer para quem não tem relação de consumo poder obedecer a lei ambiental? O que fazer para quem não tem relação? Na verdade, assim, não tem consumidor direto final. Na verdade, aí vai para os órgãos fiscalizadores, né? Então, a legislação, ela até tem a gente comentando, a legislação brasileira ela é muito avançada em termos ambientais, é uma das mais avançadas. Eu fiz, nessa minha vida internacional, como disse a Viana, eu fiz um curso de direito ambiental comparado nos Estados Unidos e, assim, era impressionante como eles ficavam impressionados com a legislação brasileira. Então, assim, eles falavam, meu Deus, e como é que você vive lá com tanta penalidade? Era assim, para eles era impressionante, porque você comparava com as leis de outros países, mas a questão não era a lei, era a aplicação da lei, exatamente. Então, para isso existe, nós temos leis muito severas. Então, a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9605 de 98, é uma das leis mais severas do mundo, talvez. Para você ter uma ideia, se você danificar em praça pública uma planta ornamental, você pode ir preso. Sabia que pegar lá bem me quer, mal me quer, ou chegar lá quebrar uma plantinha de bicicleta, você pode ir preso. Agora, o que está na lei e o que vai ser aplicado na prática, existe um caminho muito longe. O problema é a justiça. Nós temos leis muito severas, então, por esses casos de não existir relação de consumo, as entidades que têm legitimidade para responsabilizar alguém é o Ministério Público e os órgãos ambientais, e também tem uma ação popular da coletividade, mas os principais agentes são o Ministério Público e os órgãos ambientais, então eles têm um poder enorme nas mãos deles. Agora, o quanto eles conseguem pôr em prática a legislação é severa, os órgãos eles existem com competência. Agora, pôr em prática isso, nós temos uma justiça morosa, que nem sempre faz a verdadeira justiça, então isso é uma realidade não só na questão ambiental, como em todas as esferas de direito. Mas assim, as nossas leis elas são bem severas e o caminho é responsabilização jurídica nas outras esferas. Bom, já estamos aqui caminhando. As perguntas que não foram respondidas e outras que vocês possam formular, vão na página, curtam. Por enquanto o nome está Vamos às Compras com Responsabilidade Social, mas vai virar Varejo Responsável. Curtam lá, porque a gente vai botar algumas informações complementares, algumas coisas que a gente não pôde desenvolver aqui, a gente coloca lá também. E agora, gente, a gente vai caminhar para a mensagem final.
Eu vou até convidar nossa coordenadora do curso de Gestão Comercial, que deu um suporte muito grande para que esse evento se realizasse. Ela vai dar uma palavra para a gente, porque a gente está aqui começando a encerrar, depois nossas convidadas vão fazer o encerramento, e eu vou pedir uma coisa que vocês não sabem ainda, tá? É no final. Boa noite, gente. Agradecer às convidadas. Eu cheguei no meio porque tinha agendado alguns atendimentos com os estudantes, então não pude chegar no início do evento, mas muito bom essa discussão, acho que é profícua, importante essa dialética dentro do ambiente da universidade. Então, em nome da Univax, agradeço a presença de vocês. Agradecer aos nossos estudantes que estão participando, as outras turmas aqui, tem a galera de logística também, né, de RH, né, sejam bem-vindos. Administração, a caravana de administração, a caravana de gastronomia, todos bem-vindos. Aproveitar só para divulgar o evento que a gente vai fazer no dia 31 de maio, aqui no auditório. Nós vamos trazer 3 convidados da Ena Shopping. A Ena Shopping é uma das grandes administradoras de shopping do Brasil. Em Salvador, ela administra o Barra, o Passeio, o Mundo Plaza, são vários, inclusive alguns empreendimentos em Angola. A gente vai trazer um diretor de operações, um diretor de marketing e um diretor comercial. E eles vão discutir, cada um, o que eles fazem na sua área específica e como acontece essa gestão integrada entre as áreas. É o objetivo de, primeiro, gerar uma temática transversal entre cursos e trazer também uma discussão interessante para cada curso, logística, gestão comercial e etc. E, ao mesmo tempo, vocês começarem a pensar seu curso fora da caixa, né? Pensar que logística não vai trabalhar sozinha. Aliás, aqui ficou muito clara a importância, né, da transdisciplinaridade e da interface cada vez maior entre áreas, né? Uma arquiteta, uma advogada e uma mercadóloga, correto? Né? Porque eu cheguei depois, me perdoem. A administradora. Então, dialogando sobre uma temática extremamente importante. E é fundamental que vocês comecem a pensar assim. Então, dia 31 de maio, bloqueiem sua agenda, a gente vai fazer uma divulgação depois adequada, tá? E eu agradeço novamente às nossas convidadas e a vocês a participação, o nosso corpo docente aqui, essa constelação que trouxe as turmas. Obrigada. Pronto, cada uma aqui vai dar sua mensagem final e a gente já está caminhando para fechar aqui o nosso painel. Vamos começar agora por Cristina. Os últimos? Tá vendo? Algum dia. Então, assim, agradeço bastante. Eu gosto, gente, de quando venham para... Quando a Fabiana me falou, eu disse, olha, vou divulgar agora também, né? Pedir permissão a ela. A gente vai ter um seminário na Universidade Católica, no campus de Pituaçu, dia 30 e 31 de maio agora, sobre a gestão ambiental, saúde ambiental e tecnologia em resíduos sólidos. E aí vamos convidar pessoas do nosso aterro sanitário, pessoas da SEDUR, que trabalham com, né, que militam nessa área de resíduos sólidos. E que vai acabar caindo. A gente bota a agenda, né, lá também na página. E assim, o que eu falei também, professora, é que esse compartilhamento, porque muitas vezes a gente fica pensando em estar fazendo acordo internacional, que a gente vai buscando isso, mas às vezes nas universidades aqui nossas, que não somos concorrentes, mas somos, né, que podemos nos agregar, que essa parceria também, que já começou aqui, eu agradeço bastante isso. O projeto é para integrar a comunidade, né, gente? Se é para sensibilizar a comunidade, é para a gente se abraçar. A ideia é essa. Então, nós fazemos assim no nosso mestrado de planejamento ambiental lá, muitos projetos em torno dos resíduos sólidos. E hoje eu tive essa oportunidade aqui de estar colocando, né, um pouco disso que nós estamos fazendo e agradecer essa oportunidade a vocês e de estar conhecendo aqui também, né, pessoas da área que a gente também já pode fazer, né, um link, né, uma rede aí. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Um verdadeiro compartilhamento de ideias, né? A mensagem que eu deixo é... Primeiro, sabe aquela ideia tradicional do pensar globalmente, agir localmente? Eu acho que é por aí a questão de resíduos sólidos. Então, assim, é pensar o plano geral, mas agir
começando nas suas casas. Então, se a gente não começa segregando o nosso resíduo, o poder público não vai dar seguimento a isso, as indústrias não vão dar seguimento a isso. Então, é pensar globalmente o plano e agir cada um localmente. E a outra mensagem que eu deixo é assim, vamos relembrar sempre e fazer o empoderamento do consumidor. A gente falou aqui do poder, eu falei várias vezes, poder do varejo, o varejo tem um poder de barganha para negociar, comprar para o da indústria, mas quem tem o poder, na verdade, somos nós. Porque quem compra no varejo, somos nós. Então, se ele tem poder de barganha, é porque a gente delega a ele esse poder, porque a gente compra dele. Então, quando a gente compreender que somos nós que decidimos que produto que vai para a prateleira, quando a gente se empoderar como consumidor, aí sim a gente vai definir o que vai ser produzido, o que a cadeia produtiva vai produzir, né? Então, precisamos saber desse poder e exercer esse poder. Se aquele produto não está cumprindo com suas obrigações legais, ambientais e de gestão de resíduo, eu não vou comprar. Eu tenho rede social nas minhas mãos, eu tenho internet nas minhas mãos para poder levantar seguidores da minha decisão e eu vou tirar o poder do varejo e vou tirar o poder da indústria. Então, a mensagem que eu digo é se empodere desse poder de consumo, porque ele é o que vai fazer diferença. Obrigada, adorei a noite, obrigada. Enfim, estou à disposição aí para as próximas etapas. Ótimo, vou saber. Antes de mais nada, quero agradecer sinceramente o convite. Eu andei muitos quilômetros para chegar aqui, eu moro em Macaé, né? E fiz questão de vir participar e participar aceitando esse convite, porque é um privilégio estar aqui com vocês. Eu acho que o papel de cada um de nós é aproveitar e depois utilizar esse bando de informação e transformar num banco de dados, né? E essa teia do conhecimento ficar permeada por cada um de nós. E fazer com que essas questões que foram aqui levantadas, essas colocações que foram feitas, a gente use no dia a dia. E fazendo um olhar para a arquitetura, que vocês planejem o que forem fazer, que modulem o que for fazer. Isso gera menos desperdício e faz com que, ao não ter desperdício, gera menos resíduos. Foi um prazer muito grande estar aqui, eu também adorei a noite, adorei conhecer as meninas e estar aqui podendo compartilhar essas questões todas com vocês e sempre que precisar, estou à disposição, tá? Pois é, gente, a gente tem que deixar um rastro, né? Que rastro que a gente vai deixar? Vai ser porcaria ou a gente vai fazer uma coisa melhor pelo nosso planeta? Márcia começou dizendo que a gente ia sair um pouco mexido. Eu acho que é impossível a gente não sair um pouco mexido. Eu acho que dá para a gente refletir, reaprender, e a ideia é exatamente essa, ser sensibilizado, repensar algumas coisas e fazer melhor. E o que eu disse que ia fazer junto, gente, é porque existe uma tradição também no nosso projeto, que é fazer o agradecimento de pé para o nosso público, principalmente que eles ficaram aqui com a gente, aguardando até o final. Então, muito obrigada, agradecimento coletivo.